Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Amém? Amém. Então, queridos, prosseguindo no nosso ensinamento de hoje, tem uma palavra aqui que vai destacar todo o assunto. Mas antes de ler essa palavra e o ensinamento em si, nós vamos entrar em oração. Amém? Feche os teus olhos. Pai Celeste, Criador do céu, da terra e tudo que existe, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Viemos aqui, ó Pai, para te adorar em espírito e em verdade. Portanto, Senhor, abri o ouvido do Espírito, nosso ouvido do Espírito, para que possamos receber o teu alimento para a nossa alma. Em nome de teu Filho, Jesus Cristo, Messias, nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, gostaria de citar aqui uma palavra, que é o Romanos capítulo 12, tá? Lá de cara, já no primeiro versículo, no qual diz o seguinte: a vida como culto espiritual. A nossa vida, não só aqui, no momento que você está recebendo o ensinamento, como no cotidiano, no trabalho, quando você vai para casa, vai tomar seu banho, vai ter sua refeição, você vai levantar no outro dia, vai dormir, vai descansar, vai levantar no outro dia, e ter aquela rotina de trabalho. Você tem que ser o exemplo de um verdadeiro seguidor do Evangelho. Amém? Então, a vida como culto espiritual, a vida nossa, é todos os dias, não é querer... quando você vai no local onde tem a palavra de Deus, você fica ali participando da palavra e chega até a chorar, dependendo do assunto, e aquela maravilha, aquela oração, aquele louvor gostoso, e você chega até a ficar emocionado. Aí sai dali, vai para casa. Já é outra pessoa, lá fora é outra pessoa, no trabalho é outra. Alguém te provoca, cria casa contigo, você vai, entra naquele clima de atrito. Outra vez você acaba tendo uma inveja, um ciúme, um olho grande, você, poxa, aquela pessoa conseguiu certa coisa em menos tempo que eu. Eu conheci uma pessoa que ficou na bronca, que era antiga na igreja e não conseguia receber a bênção que ela esperava. Aí chegou um novato lá de pouco, recém-convertido, conseguia a bênção. Aí ele falou, mas o que é isso, gente? Deus esqueceu de mim, Ele não esquece de ninguém. Ele prepara a nossa vida para que possamos ser abençoados por Ele naquilo que Ele pretende entregar para nós. Amém? Então, eu citei o primeiro versículo, que, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, olha o plural, o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa obra agradável e perfeita vontade de Deus. Observe, a nossa vida não é, o culto não é só o momento que você está recebendo a palavra, não. É 24 horas por dia, é um culto espiritual. Aí a pessoa vai experimentar as bênçãos que Deus tem para ela. Aí vem um mau exemplo, uma discussão dentro de casa, um atrito. Quando entra naquele atrito, o Espírito Santo se torna ausente. E a murmuração também, né? O Senhor disse, ele dizia, aquele povo está lá no deserto, ele dizia o seguinte, que ele abomina o murmurador. Fica reclamando de tudo. Para de reclamar. A tua boca tem que pronunciar palavras de bênçãos, não de maldição. O negócio é sério. Então, citamos essa passagem aqui para ele ficar sabendo o caminho nosso. Agora, eu lamento que na rua tem uns cachorros latindo ali, né? Acaba atrapalhando o nosso trabalho, né? Por acaso é a sua cachorra que está latindo? Então, como é que ela vai ficar quieta? Se ela fica aqui dentro, acho que ela fica quieta. Hein? Queridos, nós falamos sobre essa palavra, sobre o culto espiritual que é a tua vida 24 horas por dia. Tem pessoas que reclamam, pensam, Deus esqueceu de mim, eu acho que Ele não está nem aí comigo. Tá, mas você tem que buscá-lo. 24 horas por dia. Não é ficar em oração e ali comendo, não. Simplesmente na sua rotina, um bom exemplo do Senhor Jesus. O seu comportamento, a sua atitude, a maneira de agir, de falar. É isso que é fundamental. Você que está aí atrás, está dando para escutar bem?
Então vamos lá. O assunto hoje, vocês nem imaginam que vocês vão receber. Não tem nem noção. Vocês já ouviram falar que Jesus, quando ele faleceu, ele desceu aos infernos? Já? Eu já. Hein? Quantos anos você tem de igreja? Me pergunta. Pastor, quando eu fui desviado da igreja, saí afastado da igreja... Não, o tempo que você teve lá na igreja? Uns 7 anos de idade. 7 anos de igreja, não recebeu essa palavra que você recebeu. Peraí, 7 anos de igreja ou de idade? De idade. Desde idade, criança? E de igreja? De criança, não. Desde criança. Quantos anos de Eu? igreja? Eu tinha 7 anos, aí eu me afastei. 7 anos de idade. Tá. Criancinha. Bom, então você está perdoado. Se salvou dessa. Então é o seguinte, a palavra diz que o Senhor Jesus, ele desceu aos infernos. Ué, desceu aos infernos? Ao terceiro dia, subiu aos céus. Ué, que negócio é esse? Desceu aos infernos ao terceiro dia. Então eu vou explicar para vocês. A descida de Jesus ao interior da terra e a libertação dos cativos. Porque quando ele desceu aos infernos, ele foi para libertar os cativos e tomar a chave do Satanás. Caramba! Essa nunca dúvida. imaginou isso? Aham. Eu nunca vi um pastor falar sobre esse assunto. Um professor de ensinamento da palavra, eu nunca ouvi, nem no meio dos rabinos. O que você vai ouvir hoje é uma joia preciosa. Eu tenho que resumir para não ficar longo esse ensinamento. Mas você já gostou, né, Daniel? Com certeza. Você vai gostar? Então vamos lá. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós vamos entrar em um dos ensinamentos mais profundos e polêmicos das Escrituras. Um mistério que muitas igrejas evitam, mas que tem tudo a ver com libertação, restauração e vitória espiritual. Foi o que eu falei para você. Foi o que eu falei para vocês. Agora, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que aquilo que eu falei em Romanos capítulo 12, o culto espiritual, uma vida integrada com o Senhor. Isso é muito forte. Eu conheci um rapaz que ele trabalhava numa empresa, num supermercado, e ele não gostava do que ele falou. Deram até arrumar um jeitinho de mandar ele embora. Porque ele estava na sessão de frios, aí o encarregado falou, olha, esse presunto aqui, ele já está chegando a hora de vencer, tudo está até passado já. Aquele requeijão também, aquela mussarela, já está até vencida. Então, desova essa primeiro aí para os clientes e as boas ficam para depois. Sabe o que ele falou? Não faço isso não. A minha índole não permite fazer isso não. Mandaram ele embora. Mandaram ele embora. Então, ele deu um bom exemplo de comportamento verdadeiro, seguidor do Evangelho, autêntico, cristalino. Honestidade, né? Hein? Mostrando honestidade. Honestidade, exatamente. Então a Bíblia nos revela que Jesus, depois de morrer na cruz, não ficou parado. Ele desceu ao interior da terra, ao Seol, um mundo invisível dos mortos, para cumprir um propósito eterno, libertar os cativos e destruir a autoridade das trevas, que é o Satanás e seus algozes. Então quem reinava era o Satanás. Hoje ele reina para aquele que não busca a palavra de Deus. Aquele que busca, ele não reina mais. Ele não tem poder sobre a tua alma, sobre a tua vida, se você é um buscador. Porque uma vez salvo, é salvo para sempre. Tem igreja que fala, não, você hoje está salvo, foi batizado, está seguindo a palavra, tudo bem. Mas se você fizer um pecado, você perde a tua salvação. A salvação é de graça. Não está te exigindo nada. É incondicional. Não tem condições nenhuma. Não tem ali escrito, não, se você fizer isso, fizer aquilo, você perde a salvação. Não está escrito, não. Lá no Antigo Testamento, diz sobre
aquele que segue a palavra e aquele que não segue. Se você é bênção e maldição. Não tem negócio de bênção e maldição. Nós estamos na era da graça. Jesus Cristo veio, deu a vida por nós, o sacrifício maior que já fez. Então vamos lá. Vamos começar pelo início da explicação do que é o Seol. O que o Seol, o Sheol é reconhecido como inferno. Né? E acontece que em Jerusalém, atrás da muralha, ali eles jogavam o lixão e tacavam fogo. Tinha corpos lá queimando também. Tudo ficava lá. Entendeu? Aí deu o nome de inferno, porque era fogo o dia inteiro, aquela fumaceira o dia inteiro. Então, usa-se essa palavra, mas o que nós estamos falando é o inferno do mundo espiritual. Não o inferno lá atrás da muralha de Jerusalém. Mundo espiritual, mas esse inferno não é um inferno que você pensa, está todo mundo sendo queimado lá. Não, é uma expressão, é uma tradução errada. Vamos dizer assim, a tradução certa não é bem assim. A tradução certa deixa explicado lá, como aquele caso do rico e do Lázaro, que eles morreram e tinha um abismo no meio. O rico, eles estavam na parte daquelas pessoas que não tinham salvação. Então é o inferno. Aquele que não consegue salvação está vivendo uma vida de inferno. Aquele que está salvo, ele tem uma vida, mesmo após a morte, a alma dele tem uma vida de paz. Então, ele dizia assim, pede Jesus contando essa história, pede o Lázaro. Abraão é considerado como um Deus, mas não era Deus. Mas a explicação do Antigo Testamento era assim, porque eles consideravam como Abraão o pai de todas as nações, que era o Senhor. Então ele falou, Abraão, Senhor Abraão, pai Abraão, permita que Lázaro venha molhar na minha boca com água. Aí o Senhor disse, ele não pode ir aí, porque tem um abismo no meio separando. Você não tem como um se aproximar do outro. E você não... Então, deixa eu pelo menos chegar lá falar para a minha família, para levar uma vida correta, para evitar de ir para o inferno. Foi não, os vivos não têm contato com os mortos, e nem os mortos com os vivos. Há um bloqueio de uma dimensão, é outra dimensão que a gente não consegue enxergar, não tem acesso. E o abismo é separação. E aquela separação é que estava lá onde Jesus foi. Ele desceu as camadas profundas da terra para buscar os salvos e tomar a chave de Satanás. Agora eu estou levando meus salvos, e aqueles que me reconhecem como o único e suficiente Salvador também são meus salvos. E eles, você não tem acesso a ele, portanto não dá essa chave aí. Acabou. Ele levou cativo o cativeiro. Aquele povo que estava lá embaixo. Quem estava lá? É uma pessoa que fez caridade? Uma pessoa boazinha? Eu vou te explicar. Chega lá depois. Vamos ir aprofundando devagar. O Seol, antes de Jesus, o mundo dos mortos dividido, como eu já expliquei para vocês. A palavra de Deus no Antigo Testamento já falava e continuamente do Seol. Jacó, por exemplo, ao lamentar a possível morte de José, disse, em Gênesis capítulo 37, versículo 35, eu descerei a meu filho até o Seol. Porque Jacó sabia que ia morrer também. Já Davi declarou no Salmo 16, 10, não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que os teus santos veja corrupção. Davi já clamando ao Senhor, para não deixar ele lá isolado. Ele já avisava sobre o futuro, que o Senhor Jesus ia morrer na cruz, ia lá naquele local, para tirar aquelas pessoas que estavam lá. Davi estava lá, Jacó estava lá, José estava lá. O negócio é sério. Agora,
Já Davi declarou em Salmos 16, 10, que eu falei. Ele estava profetizando sobre o Messias séculos antes de Cristo vir ao mundo. Davi já falava isso sobre o Senhor, para o Senhor não esquecer lá. Que ele sabia que ele ia para o Senhor, porque ele era íntegro. Ele tinha fé, ele buscava o Senhor, embora ele tenha cometido uma série de erros, mas ele era sempre perdoado. Entendeu? O Senhor era dividido, Jesus mesmo explicou em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, vocês vão ler o que eu comentei há pouco, sobre um rico e um Lázaro. De um lado, o lugar do tormento, escuridão e aflição. Do outro, o seio de Abraão, um lugar consolo para os justos da antiga aliança. Está vendo só? Então, e havia um grande abismo separando os dois lugares. Ali estava Abraão, vai somando aí, Moisés, Davi, Samuel, os profetas, todos aguardando o dia da redenção prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15, no qual, quando Deus disse que viria o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. E quem é esse? O Senhor. Amém? O domínio da morte antes da cruz. A Bíblia diz em Hebreus 2,14 que o diabo tinha o poder da morte. Porque ele era mais forte do que Deus? Não. Mas porque o pecado dava a ele legalidade, dava o direito de trabalhar na vida da pessoa. Ele tinha autoridade, Deus deu autoridade para ele. Não uma autoridade para se tornar superior ao Senhor. Porque o Satanás, ele era subordinado ao Pai. Você vê na história de Jó, que no capítulo 1, capítulo 2, ele conversava com o Satanás. Onde você estava? Estava passeando na terra. Por que o Senhor não destruiu ele ali? Porque ele tem uma missão, ele está trabalhando até hoje. O negócio é muito sério. A morte era uma prisão judicial. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. E diz o seguinte na palavra: e todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. O negócio é sério, gente. Por isso, até a cruz, Satanás tinha certa autoridade naquele reino invisível, mas essa autoridade ia ser arrancada. Foi arrancada quando? Quando Jesus desceu aos infernos e tirou a autoridade de Satanás. Mas ele tirou a autoridade de quem? Daqueles que são seguidores do Evangelho. Por isso temos que seguir o Evangelho. Discórdia no lar, por exemplo. Ou uma pessoa perde o emprego, ou uma doença grave, ou outra coisa semelhante, um atrito na família. É falta da presença de Deus, é falta de buscar o Evangelho. Eu hoje achei tão bonito quando certa pessoa, não vou citar o nome, falou que queria a palavra. Eu vou esperar o senhor aqui porque eu preciso receber a palavra. Não foi isso? Agora, por quê? Porque sentiu que não tem jeito de viver sem a palavra de Deus. É o melhor remédio. A morte de Jesus e a mudança do mundo espiritual. Olha só. Quando Jesus entrega seu espírito ao Pai e morre, e tem aquele morte de cruz, Satanás achou que tinha vencido. Jesus morreu na cruz, eu venci ele, consegui vencer. Aí é que foi a tormenta do Satanás. Aí que a coisa ficou presa. Mas lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, diz o seguinte, que ali revela a verdade. Olha o que está escrito lá. Ele cancelou a cédula que era contra nós e a removeu, encravando na cruz. Ó, ele despojou principados e potestades e os expôs publicamente triunfante sobre eles. A morte não venceu Jesus. Jesus venceu a morte. Aí você diz, mas como que ele venceu a morte? Eu vou morrer. Não, vai morrer a tua carne. Mas a tua alma vai estar nas mãos do Senhor. Nos braços do Senhor. E ganhando um outro corpo. Hein? E ganhando um outro corpo. É uma bênção, não é? Uhum. Então vale a pena buscar.
O Daniel está até bobado, né, André? Vou escutar o senhor falar aí. Até eu também, eu estou aqui, isso tudo eu anotei, registrei aqui para não esquecer, que tem muita passagem bíblica aqui. É muito gostoso o ensinamento, pode falar.